Eu vou tentar explicar nesse breve áudio, a, a síntese de como desenvolvo literatura. Bem, cada escritor ele tem a sua experiência e isso vai fazer com que o modo como ele vai desenvolver suas narrativas seja diferente uns dos outros. E mais ainda, a gente pode dizer que o mesmo escritor não é o mesmo quando ele está escrevendo, né, obras diferentes. Eu digo isso pela minha própria experiência e baseando-me na experiência de alguns outros escritores também. Mais recentemente eu observei o Bolanhos, o Roberto Bolanhos, que é um escritor chileno. Ele foi desenvolvendo um certo estilo. Ele foi desenvolvendo um certo estilo que hoje eu não chamaria de estilo. Isso aí é algo que está para além do estilo, mas que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo de décadas, até culminar na sua última ou das últimas narrativas, que é 2666. Você percebe, isso eu digo que não é estilo, porque cada livro dele possui um estilo diferente. Não dá para dizer que é exatamente o estilo o que ele estava buscando desenvolver. O estilo, na minha opinião, não é nada mais do que a solução para aquela narrativa. Porque assim, aquela narrativa naturalmente pede aquele estilo. Nesse caso, nós estamos falando de uma outra coisa além do estilo, que faz com que aquele livro não apenas ele seja único estilisticamente, mas ele também seja único em sua narrativa. E quando ele consegue isto, geralmente acaba sendo uma inovação que os outros acabam procurando imitar. Então, fora o meu gato que está querendo dar os palpites dele de literatura, eu digo que esse algo a mais eu não encontrei nada nem ninguém que o denominasse. Então eu mesmo decidi denominá-lo. Eu denominei de sabor, que eu vou explicar um pouco melhor em seguida. Seguindo o que eu estava dizendo, o sabor é aquilo que está para além do estilo e que serve para dar uma marca profunda na narrativa que vai torná-lo diferente, não apenas estilisticamente, mais do que isso, ele vai tornar distinto na própria narrativa. Se fôssemos citar alguns exemplos de sabores em narrativas para mostrar daquilo que eu estou tentando explicar, um exemplo claro que me vem à mente é Admirável Mundo Novo. Porque neste livro existem ali as castas, né? Essas castas são castas genéticas e elas são manipuladas quimicamente desde a sua gestação e também ao longo de sua infância e juventude para que eles tenham determinados comportamentos e tenham determinadas crenças. Então, são diferentes se não me engano, com os deltas, né? Os deltas, os betas, os alfas mais. Existem várias distinções entre eles. E todos eles, ao mesmo tempo, ocupam, vamos dizer, cargos no sistema industrial do mundo que mantém essa indústria humana, né? Então, quer dizer, o Admirável Mundo Novo é uma indústria humana levada ao extremo e todas as pessoas são meros objetos, são meras máquinas. Não é nem sequer, eu diria que não é nem sequer do Estado, elas são máquinas de uma humanidade, vamos dizer assim, né? Em que o Estado é apenas uma peça dessa engenharia social. É algo mais do que o Estado, é a própria humanidade. Assim, cada ser humano torna-se um átomo sem importância dessa grande máquina chamada humanidade. E todos trabalham basicamente em profissões que estão relacionadas a isso, né, de algum modo. Então todos acabam
todos acabam sendo sustentados e sustentam este mundo. Uma coisa também muito interessante nelas é assim, é o valor industrial, né? Tudo é industrial, levado ao extremo, em grandes quantidades, para ser feito para uma quantidade imensa de pessoas, né? Uma grande equipe de pessoas para poder construir tal peça de helicóptero, uma grande quantidade de pessoas para poder produzir determinadas proteínas para balanceamento diário. E a outra coisa também interessante na verdade, as descrições, né, químicas, físico-químicas, para a composição do corpo humano e para a própria manutenção, vamos dizer, daqueles comportamentos, né? Quer dizer, é a parte do cientificismo materialista levada ao extremo da pura utilidade, né? Então você vê assim, as coisas elas já não são mais úteis, os alimentos já não são mais saborosos, eles são úteis para determinada nutrição, para produzir determinado efeito. Já é um pouco como é hoje, né? Mas enfim, tudo isso aí também, ironicamente, faz parte do sabor da narrativa. Sem isto, Admirável Mundo Novo não seria a mesma coisa. Não é possível fazer assim, vou fazer um livro, Admirável Mundo Novo, em que não há as castas. Você tirar a graça do livro. Vou fazer sem que haja esses montes de criações físico-químicas de nutrição artificial para poder manter saúde, etc, etc. Dando continuação a esse áudio, aí eu queria dizer assim, então o sabor é algo que você vai escolher propositadamente, através de muita meditação, muito trabalho e um processo, né? E aí você vai... Esse processo ele tem que ser cíclico porque ele pode ser repetido infinitas vezes. Mas ao mesmo tempo o leitor ele deve perceber isso. Ele deve perceber essa ciclicidade, né? Só que porém tem que ser algo, obviamente, que sempre novo, porque vai ser, a cada narrativa vai ser novos problemas, novas situações, novas coisas. E na verdade as narrativas antigas, elas são dessa maneira. As narrativas assim, mais tradicionais, mais genéricas, né? Porque elas são assim. Elas têm ali vamos dizer, a saga do herói. O herói começa ali na sua vida normal, né? Pacata, às vezes. Depois ele começa... Depois ele tem uma situação ali em que ele se depara que acaba fazendo ele descobrir um novo problema, né, diante dele. Aí ele quer resolver. Aí ele tem a fase de desenvolvimento e depois tem ele começa a sofrer as dúvidas da sua capacidade. Depois ele supera essas dúvidas, supera essa dificuldade e passa para um momento então final. E desse momento final ele consegue solucionar, resolver, vence com muita dificuldade, né? Vence e acaba sendo reconhecido pelo seu meio como um herói. E aí então ele volta, vamos dizer assim, à sua vida normal, tudo normal. Isso daí é a tradicional jornada do herói. A jornada do herói não é mais do que um sabor, né? Do que eu falo que é sabor, mas é uma coisa já muito mitigada porque já foi repetida a exaustão. E então todo mundo que vai ver um filme ou um livro que tem saga de herói já sabe que no final as coisas vão dar certo. Porque segue esse exato padrão, né? Apresentação, desenvolvimento, superação, conclusão, normalização. Quer dizer, assim, é uma coisa bastante repetida. O que muda aí realmente é simplesmente o nome dos personagens, às vezes o nome do problema, né? Como conseguir aquela vaga de emprego maravilhosa, ou então como derrotar um dragão numa montanha de fogo. Quer dizer, é a mesma projeção.
E mas é claro que pode ter infinitas histórias dentro desse padrão, mas ao mesmo tempo você pode criar outras situações, né? Você pode criar outros sabores. Alguns autores eles conseguiram criar outras coisas. Em Admirável Mundo Novo, por exemplo, ninguém ali é herói e ninguém vai se dar bem. Ninguém é herói e ninguém vai se dar bem. Ali não possui saga do herói. Não se encaixa nesse padrão. Ali é outra coisa. Pelo contrário, aquele mundo se torna indestrutível. Os seus mecanismos são indestrutíveis. Tanto que os personagens principais eles são vencidos pelo sistema. Então quer dizer, aonde está a saga do herói aí? Coisíssima nenhuma. Quem tentou ser herói foi um dos personagens que se faz que é o selvagem, que no caso é uma pessoa normal, né? É a única pessoa normal que tem ali no Admirável Mundo Novo é chamado de selvagem, quer dizer, uma ironia, né? E ele é um selvagem porque ele não está dentro desta cultura globalizada, extremamente certinha, industrial, em que tudo está encaixado maravilhosamente na estabilidade. E o ápice do livro, o que é? O ápice do livro é o ápice que há praticamente em todas as distopias, né? É o momento em quando um algoz, um detentor do conhecimento do bem e do mal, ele abre o jogo e revela, na sua pretensão, né? Ele revela todos os segredos daquele mundo, como que funciona, porque ele tem a certeza de que mesmo revelando aquele sujeitinho, Zé Mané, não vai mudar em nada. Então ele revela na sua alta arrogância e mostra que ele é todo poderoso e que aquilo realmente não tem solução. Então o superestado de Admirável Mundo Novo é indestrutível. E todas as pessoas querem, desejam e não querem destruir aquilo, não querem prejudicar. Então é isso. E esse mecanismo de abertura, né? Vamos dizer assim, a revelação de como funciona o mundo, como realmente é o mundo, isso praticamente existe em quase todas as distopias. Então todas as distopias elas têm algum momento que elas fazem isso. O que quer dizer isso? Ela está abrindo o jogo não para aquela pessoa que não sabe, não para aquele personagem somos nós. Ele está revelando para nós como que aquele mundo funciona e porque ele não tem solução. Então quer dizer, está falando para o leitor, né? Disfarçadamente em forma de uma conversa com a personagem, porque na vida real, se aquele mundo realmente existisse, será que a pessoa que está ali realmente não sabe? Será que ela realmente não sabe que aquele mundo é daquele jeito e que não tem solução? De repente aparecem uns neguinhos que querem, se rebelam e não conseguem e descobrem que é impossível. Então quer dizer, é um pouco isso aí vamos dizer assim, é um pouco de irrealismo na distopia, né? Mas todas as distopias elas têm essa característica. Mas de certa forma isso faz parte do sabor da distopia, do sabor geral das distopias, né? A graça de ver uma distopia é justamente chegar num ponto desse, né? Ver a revelação de como funciona aquele mundo. Enquanto você não sabe, você está agoniado querendo saber como que aquilo acaba. Pegando outro exemplo, um outro exemplo é George Orwell, né? Ali, 1984. Você pega também que ali é a seguinte situação, né? Tem ali o personagem principal, o Wilson, ele é alguém, né, de novo aquele padrão, né? É alguém que percebe que existem alguns, vive sua vida normal, manipulada, até que ele descobre que existem algumas coisas erradas, porque ele não está muito contente com a vida dele, né? Aí assim, é um tanto engraçado porque praticamente ele é o único daquele mundo que tá descontente. Mas tá legal. Ele então começa a se deparar com situações novas, percebe que existe manipulação, que existe mentira, baseado na sua própria experiência, né? Então, acho que um dos primeiros momentos que ele percebe isso é quando fala que o chocolate aumentou, ficou mais barato e aumentou a quantidade na semana, quando na verdade diminuiu. E ele sabia disso, assim. Mas será que ele já não tinha comido chocolate antes? Será que isso já não aconteceu antes? Era a primeira vez? Não aconteceu, só aconteceu com chocolate, só daquela vez? Então quer dizer, na verdade isso aí está mostrando para o leitor, né? Está
mostrando para o leitor que existe uma manipulação ali. E o Wilson vai buscar resolver essas incongruências daquele mundo. E o mistério surge quando ele vai, né? Aos poucos ele vai descobrindo, aos poucos ele vai tentando, até que chega o momento final de que um homem revela para ele como que funciona aquele mundo através de um livro. Ele pensa que esse homem é aliado dele, mas na verdade é inimigo. Então eu espero que você tenha lido, porque isso aqui é spoiler, né? Ele fica o tempo todo pensando que um tal homem é amigo dele, é um certo aliado, né? E ele acha isso como? Somente pelo olhar, somente pela intuição. Ele estava enganado, aquele homem estava de olho nele. Porque a partir do momento que ele começou a desconfiar daquele mundo, ele começou a ser vigiado. E aí ele vai, descobre os podres daquele mundo e quer, de alguma maneira, fazer parte de um movimento de resistência. Acontece que esse movimento de resistência, ele não existe. Ele é um movimento fictício, feito para poder capturar aquelas pessoas que se rebelam. Então, de novo, grave spoiler, se você não leu o livro, problema seu. E aí, quando ele descobre aquele mundo, ele é preso, né? E ele é vencido. Quer dizer, a graça do livro está justamente em estar descobrindo aquele mundo aos poucos, né? Descobrindo a manipulação, o que houve na história antes daquilo tudo acontecer. Perceber as manipulações da linguagem, né? Observar. A observação do protagonista é aquela graça principal, mas sem aquelas investigações não teria graça, né? Então, quer dizer, o sabor do livro é justamente aquilo. Aquela narrativa poderia ganhar infinitas formas que não precisavam ser dessa maneira, mas ela não seria a mesma coisa. Não teria conquistado o êxito que obteve se não fosse por esses detalhes, né? Vamos dizer, por exemplo, que o protagonista fosse enganado o tempo todo e não percebesse. Seria chato. Você não conseguiria continuar dentro do livro, né? Assim, ele é enganado, continua sendo enganado e vai ser enganado até o final. E ninguém sabe o que vai dar. Qual é a graça desse livro? Nenhuma. E a história dele, ao mesmo tempo, pode ser repetida infinitas vezes sem repetir na mesma coisa. Alguém que percebe as incongruências do mundo, acha que vai conseguir superá-lo, no final é derrotado, preso, torturado, ou morto, ou entregue, ou se entrega àquela política. E pronto, essa é a graça que pode ser repetida infinitas vezes, até uma solução, se o autor quiser dar. Ali em Alice no País das Maravilhas, onde está a graça do livro? Onde está o sabor do livro, do enredo? Está no conhecimento daquele mundo, né? Está naquele conhecimento do mundo. Virtualmente, o conhecimento daquele mundo pode ser infinito, eterno. E vamos dizer assim, a Alice vai ter sempre aventuras para realizar ali. Mas a partir do momento que ela chega no momento final, resolve aquele mundo e aquele mundo se acaba, pronto. Então acabou a graça do livro, não tem por que ele continuar, né? Não tem por que aquela narrativa, aquela narrativa continuar, porque não tem mais nada depois daquilo. Vamos dizer, chegou o seu apocalipse final, né? Mas a graça de Alice no País das Maravilhas está justamente no País das Maravilhas. Vamos supor que Alice vai no País das Maravilhas, sai dali, volta para o seu mundo normal, e aí depois continua a história dela com outras coisas. A Alice, que virou empresária na Inglaterra. Aí continua a história lá dela, e não tem mais nada a ver com Alice no País das Maravilhas. Que graça vai ter aquele livro? Que graça vai ter essa narrativa? Não vai ter graça nenhuma. Perdeu, você entendeu? Perdeu um sabor da narrativa, o que faz a gente querer assistir e ler a história de Alice. Nas Crônicas de Nárnia, do C. Lewis, a graça do livro aonde está, né? O sabor do livro aonde está.
está nas viagens que os personagens fazem ao mundo de Nárnia, sempre que o mundo de Nárnia está precisando. Quer dizer, virtualmente aquilo pode ser repetido infinitas vezes. Na realidade, o autor deu algumas narrativas do que aconteceu. Ele selecionou, vamos dizer, algumas histórias possíveis daquele mundo de Nárnia. Ele não escolheu todas as histórias possíveis. Ele não fez todas as possibilidades. Ele deixou muitas histórias entrevistas, né, nas entrelinhas, mas não deu, não se aprofundou nelas. Ele deu algumas narrativas que compõem aquele cenário e você vê ali do início ao fim daquele mundo de Nárnia. Virtualmente, repito, pode ser repetido infinitas vezes, mas na realidade foram repetidas algumas vezes, mas todas elas bem embasadas, né, e conectadas. E a graça está justamente nisso, né? Quer dizer, de uma fórmula repetida, Aslan chama as crianças do mundo humano, da Terra, para ir ao mundo de Nárnia, resolver os problemas do mundo de Nárnia. E depois elas voltam. Elas fazem papel como que sei lá, dos anjos do nosso mundo, né? Assim, elas fazem papel da intervenção divina no nosso mundo. No caso, elas são a intervenção divina naquele mundo. E isso daí é muito interessante porque você nunca sabe como que vai ser resolvido, porque elas também não sabem. Então, essa é a graça da narrativa, né? Vamos supor que o mundo de Nárnia acontecesse lá na primeira vez. Fosse uma história assim que se encerrasse somente na primeira narrativa. E depois disso, as primeiras crianças que foram a Nárnia, elas virassem adultas, virassem advogado e continuassem um romance delas ali, como que venceu num processo criminal na empresa X e não sei o quê. Qual é a graça de você estar lendo um livro que começou de um jeito e continuou de outro? Você entendeu? Então, as narrativas longas, muito longas, elas e seriadas, elas têm que ter essa característica de processual, né? Um processo que pode se repetir infinitamente, embora na realidade não vai se realizar infinitamente, vai se realizar apenas algumas vezes ou uma única vez. Então, quer dizer, isso é uma coisa que tem que ser meditada então por fora da narrativa, não durante a narrativa. Porque se fazer durante a narrativa, você vai reescrever várias e várias vezes até conseguir fazer isso. E no final de contas você está reescrevendo várias histórias diferentes em cada vez. Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Em todas as narrativas que eu fiz isto, eu tive que reescrever várias vezes, justamente porque vinha à luz e eu falei assim, nossa, tenho que escrever isso, essa é a fórmula. Mas o livro, o que eu escrevi não segue essa fórmula, eu tenho que recomeçar. Então, é essa a questão, é assim que se faz as séries. Todas elas, de uma forma ou de outra, possuem essa característica singular que é a da sua possibilidade de repetição infinitamente. Balzac, por exemplo, quando escreveu ali Comédia Humana, ele escreveu ali quase 100 livros da comédia humana. O que é a comédia humana? É pintar a sociologia e a psicologia da sociedade francesa, principalmente parisiense, de sua época, pelo menos daquele século. Será que ele esgotou todas as possibilidades? Será que ele fez de tudo, de todo mundo? Não, ele fez seleção, ele escolheu. No entanto, aquilo poderia ser repetido infinitas vezes, sem esgotar. E os próprios personagens dele são personagens que fazem parte de várias histórias. Então, quer dizer, esse próprio processo pode ser repetido infinitas vezes. Então, você percebe que existe, que o sabor do livro é algo a mais. Qual é a graça de ler os livros de Balzac? É justamente saber a sociologia e a psicologia daqueles personagens em determinada situação.